Não se distraia agora, entregue a sua atenção ao Senhor e abra a palavra do Senhor comigo em Gênesis, capítulo 32. Antes de ler o versículo 22 em diante, eu quero ler dois versículos que foram ministrados na adoração agora, por último, que me lembrou de algumas coisas e vieram confirmar a palavra que nós vamos falar essa manhã. Um é o Espírito do Senhor que opera tudo em todos, amém? Somos vários membros, mas um é o Espírito que opera tudo em todos. Eu tinha preparado uma outra palavra, irmão, mas fica para quem sabe domingo que vem. 1 Coríntios 2:9, segundo o que nós adoramos, está escrito assim. Isso baseado no que nós já falamos aqui, no momento da oferta, de que aquilo que Deus tem preparado para todos nós, há uma diferença muito grande da realidade que nós vivemos hoje. Nós vivemos ainda um processo, irmãos. Nós estamos numa jornada. Segundo as Escrituras, você deve viver como peregrino e forasteiro, procurando uma pátria que não é daqui. Então, onde todas as suas esperanças, toda a sua confiança, tudo aquilo que você espera, os seus olhos não podem ser alimentados por nada que você enxerga. Mas é justamente pela fé, provando, é ter a prova daquilo que você não vê, a certeza daquilo que você espera. Mas eu quero falar de uma das crises que nos abatem, porque às vezes você pega uma promessa que Deus já fez, você tem consciência dela, e você olha para a sua realidade hoje e não condiz em nada com aquilo que Deus falou. Ainda está longe, você olha assim, meu Deus, eu tenho uma palavra tão poderosa, eu creio em algo específico das Escrituras que Deus já mostrou, mas por que eu estou vivendo essa realidade hoje ainda? São vários motivos, irmãos. Alguns deles nós vamos poder ver hoje, mas também nós vamos ver uma reação que você pode ter, que um dos homens que nós vamos ver essa manhã teve, e marcou a vida dele, literalmente marcou a vida dele. E eu não sei você, mas se tem uma marca que nós deveríamos carregar e dar glórias a Deus por isso, é quando o Senhor nos toca. E é impossível Deus nos tocar e não deixar marca. Se você souber a dimensão de quem Ele é, de que Deus é soberano, e que o Deus que está sentado no trono do universo pode tocar você, pode tocar essa manhã, pode tocar agora nesse momento, estava tocando talvez durante o louvor e adoração. Ele pode tocar você, e se Ele tocar você, eu creio nisso, você vai ser marcado por Ele. Em algo você vai ser marcado por Ele. E tem dois textos que nós adoramos, eu quero lembrar para dar mais força ao que nós vamos ver nas Escrituras. 1 Coríntios 2:9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você crê nisso? Crê mesmo de verdade, irmão? Agora vamos ver se você crê nesse outro aqui também. É bom também, irmãos. 2 Coríntios 4:17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que para muitos é o fim, o que para muitos é uma derrota, o que para muitos é um simples sofrimento, para o cristão que está se movendo por aquilo que não se vê e por aquilo que se espera, a tribulação, irmãos, ela produz, não somente produz um eterno peso de glória, mas a tribulação nos prepara. A tribulação tem o poder de nos preparar, de mexer, de moldar eu e você. É como no meio da fornalha, é como o ouro que ele é manuseado no meio do fogo.
para você fazer uma aliança, para você purificar o ouro, não somente modelar o ouro, tem que ser levado à temperatura. Sabia disso? O ferro é a mesma coisa. Então, o crente, quando Deus eleva a temperatura, ou quando Deus permite que a temperatura se eleve na sua vida, não é um simples sofrimento como alguns veem. A realidade pode estar sendo essa agora, mas isso acontece baseado na promessa que Ele já deu, que os seus olhos não conseguiram ver ainda, que não passou no coração de ninguém, mas que Deus tem preparado para nós. Essa é a paciência dos santos, de eu passar agora, viver no meu momento agora, na minha realidade, que muitas vezes não é fácil, e eu até julgava, tenho até argumentos muitas vezes que deveria ser melhor, e muitas pessoas ainda brigam com Deus, questionam Deus, reclamam a Deus, porque julgavam que poderia ser diferente. Deus, eu merecia uma coisinha melhor agora, eu merecia uma coisinha melhor. As nossas reclamações, elas escondem um pensamento assim. Você questiona, você reclama: Deus, eu não merecia isso daqui não. Irmão, Deus está trabalhando com você e se relacionando agora com você, não baseado na realidade presente, mas baseado numa promessa futura. Tudo que o crente deve viver hoje, lidar hoje, não é baseado na realidade agora. Isso passa, irmãos. Isso vai passar. O que não passa é a palavra do Senhor, é aquilo que Ele disse. E o autor de Hebreus, no capítulo 6, que é o que nós ia pregar hoje, é só uma beiradinha só. Ele diz o seguinte: que assim como a chuva que embebe a terra quando ela cai do céu e produz em um lugar uma boa erva, e essa erva, quando é produzida, ela recebe a bênção de Deus dessa terra. Há também uma terra que, quando a água cai, ela não produz nada de bom, e ela recebe sim maldição. E o autor de Hebreus, no capítulo 6, diz: mas de vós eu espero coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. O que se espera de homens e mulheres como eu e você é que quando a palavra de Deus desce sobre nós, nós vamos ter reações que venham a glorificar a Deus e não dar base às nossas reclamações, murmurações, e baseado no contexto que nós estamos vivendo hoje. Irmão, a palavra, escute uma coisa: a palavra que eu recebo hoje não é compatível com a minha realidade. A minha realidade está muito aquém do nível da palavra que eu recebo. A palavra que você está recebendo hoje, eu quero falar, ela é muito superior à sua realidade. Muito superior. Por isso que não há explicação por algumas coisas que o ser humano passa, porque Deus, Ele está se movendo baseado na eternidade. Nós, infelizmente, quando nós não cremos como deveríamos crer, nós estamos vivendo baseado na realidade presente. Olhe para mim agora, por favor. E você? Você está vivendo baseado no que hoje? Baseado na sua realidade presente? Ou baseado numa promessa futura? Naquilo que Deus prometeu um dia? Deus, se tu falou, é o suficiente. Então as minhas crises de hoje, as minhas angústias, os meus sofrimentos, as minhas tribulações, elas são muito menores. Elas não se comparam com o que Deus falou um dia. Abra comigo então Gênesis 32, nós vamos ver a história de Jacó. Nós vamos começar por quase o final, e depois nós vamos retornar para o início, para entender desde a primeira vez que Deus falou com Jacó e um pouco do processo que Jacó viveu. Não é Deus usar Israel, é Jacó entender o tempo do processo que ele havia de passar para se tornar Israel, deixar de ser Jacó. Muita gente quer ser usado por Deus, quer viver coisas extraordinárias em Deus, mas não quer viver um processo, uma jornada que tem para viver. A jornada, irmãos, ela é tão importante quanto o momento
específico da história que Deus talvez vai derramar algo sobrenatural. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Deus está mudando algo aqui. Deus está mudando algo em muitas vidas aqui, mudando as suas lutas. Muitos aqui lutavam por coisas muito pequenas, coisas desse mundo, e Deus vai transformar o seu coração, a sua mente, a disposição da sua vida para você começar a lutar por coisas que são celestiais. Então disse, versículo 27, e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Você não pode estar contente e satisfeito até que isso aconteça na sua vida, amém? E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocaram a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Irmãos, eu não vou pregar sobre isso, mas o que Deus faz na sua vida tem o poder de mudar a vida de todo mundo que está à sua volta. Até suas cicatrizes, aquilo que Deus toca em você, opera, deixa a marca, transforma a vida daqueles que estão ao nosso redor. A maioria das vezes nós queremos abençoar as pessoas ao nosso redor com várias coisas, mas não com as cicatrizes que Deus nos deixa. Homens de Deus e mulheres de Deus, eles abençoam os outros que estão à sua volta com as suas cicatrizes, com as marcas dos seus encontros pessoais com Deus. Foi um momento histórico na vida de Jacó aqui, um momento em que ele decide ficar só e lutar não mais para ter vantagem, irmãos. Jacó, ele é o exemplo claro, fala muito ao nosso coração e é um exemplo muito claro para nós. Primeiro, Deus pode usar qualquer pessoa. Deus, na sua soberania e grandeza, isso é um escândalo para nossa mente, porque Deus pode usar homens falhos, irmãos. Deus chamou Jacó na condição de falho. Deus chamou Jacó na condição de usurpador. Deus chamou Jacó e viu em Jacó uma coisa que ninguém via. Para entender um pouco mais, irmãos, agora volta um pouquinho, Gênesis 25. Quando Jacó nasce de uma mulher estéril, das impossibilidades, irmãos, é onde Deus mais glorifica o seu nome. Então nós, quando olhamos para territórios que nós vemos impossibilidades na nossa vida, é onde mais nós podemos ver a glória de Deus. Versículo 20 até o 23. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Tudo que Deus fez, irmãos, você vai ver que Sara era estéril, Rebeca era estéril.
Raquel não podia dar filhos. Isso não é coincidência. É Deus falando conosco, dizendo que o que é impossível para vocês é possível para mim. As coisas grandes que Deus está fazendo, irmãos, elas não precisam do favor do homem, não precisam da força do homem. Agora nós podemos participar quando nós entendemos. E então Isaac ora insistentemente pela sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, fruto de um milagre, e os filhos lutavam dentro dela. Imagina, agora ela era estéril. Essa mulher está passando uma coisa aqui agora, que muitos de nós passam, e Jacó passou lá na frente. Uma crise ela vai passar aqui agora, porque ela não podia ter filhos. Se casou, viu o seu marido orando insistentemente por um milagre, para que Deus revertesse aquele quadro ali. Agora Deus abençoa, ela vê uma realidade nascendo dentro dela. Agora tem duas crianças brigando dentro dela, e olha só o que ela fala, irmãos. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Deus, se o Senhor abençoou eu que era estéril, se o Senhor operou milagre, por que está uma luta dentro de mim? Isso não fala com você? Senhor, se o Senhor já liberou uma promessa, uma palavra, se o Senhor já mudou uma realidade, se o Senhor já fez aquilo que era impossível, por que eu estou vivendo essa luta dentro de mim agora? Por que eu estou no meio dessa guerra? Por que, Senhor? Não há lógica na minha cabeça de às vezes viver uma coisa agora, uma luta, sendo que eu já fui abençoado, Deus já destravou muitas coisas. Uma mulher que era estéril, que não podia dar filhos, agora tem 2 dentro dela, e há uma guerra travada dentro dela. Então o Senhor, no 23, ele vai responder essa mulher da seguinte forma: e o Senhor lhe disse: você não tem duas crianças dentro de você, você tem 2 nações dentro de você. As coisas que Deus está fazendo são muito maiores, irmãos, do que nós podemos imaginar. Assim como Deus, quando olhou Jacó, ele viu Israel. Deus, quando olha essa mulher aqui, quando olha Rebeca, ela não vê uma mulher que vai ter 2 filhos. Ele vê uma mulher que vai dar luz a 2 nações. Sabe o que é isso? Está todo mundo vendo uma mulher passando luta, angústia por 2 fetos. Do céu não é assim. E no Egito todo mundo via uma nação de escravos. Deus, enquanto todo mundo via escravo, Deus via um exército. Enquanto todo mundo vê você de uma realidade, talvez uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa cativa de alguma coisa, Deus como vê você? Eu não sei. Você pode descobrir. Como pastor? Lutando com Deus, conhecendo a Deus, lutando pelas coisas que realmente vale a pena ser lutadas. O problema é que nós gastamos muitas vezes mais tempo no 22 do que no 23. Nós gastamos muito mais tempo, muitas vezes, reclamando para Deus da nossa realidade presente, e gastamos pouco tempo ouvindo a Deus sobre a realidade futura. O que Deus está mostrando para nós, irmãos, é que você vai viver baseado ou no 22 ou no 23. Ou você vai gastar a sua vida reclamando para Deus e não tendo noção de que você já foi abençoado nele. Deus já operou milagre, Deus já liberou coisas celestiais sobre nós, como Paulo fala. Nós que estamos em Cristo já estamos assentados nas regiões celestiais com Ele, e fomos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Mas você pode viver uma realidade sem esse entendimento. Mesmo ouvindo o pastor pregar, mesmo lendo muitas vezes, você pode não acreditar. Por isso que o autor de Hebreus, ele fala: de vocês eu espero coisas melhores. Eu espero que vocês creiam no que vocês estão recebendo. Eu espero que vocês dêem uma resposta para aquilo que vocês estão recebendo. Eu espero que vocês não fiquem reclamando para Deus
Se as coisas ainda pelo processo, não reclame do processo, viva o processo, na certeza daquilo que Deus tem prometido. O processo não é o fim, irmãos. O processo é o que está trabalhando, está desconstruindo muitas coisas em você. Às vezes o sofrimento, ele é pedagógico. A luta é pedagógica, porque ela expõe aquilo que há de pior em você, expõe aquilo que é de pior em mim, o quanto que nós somos orgulhosos ainda, o quanto que nós somos egoístas ainda, o quanto que às vezes você tenta fingir ainda, e Deus vai expondo. Irmão, para Deus prometer uma realidade futura extraordinária para Jacó é uma coisa, agora transformar o Jacózinho é outra. Deus olhar para você e falar: Davi, eu vou fazer coisas extraordinárias em você. Agora, transformar o Davi no Davi compatível com a promessa é outra coisa. E Deus faz isso comigo, com você, com cada um que está aqui. Deus não tem problema, irmãos. Deus olha para nós e Deus, Ele deseja coisas extraordinárias para nós. Pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, pensamentos que Deus tem a nosso respeito são extraordinários. Por quê? Porque Deus é abençoador. O caráter de Deus é galardoador, diz as Escrituras. Importa que nós precisamos crer que todo aquele que chega diante desse Senhor, ele tem que ter a certeza que Deus é abençoador. Então não interessa se você é ruim ou não, não interessa o que você vai fazer ou não, o que você faz ou o que você é agora não muda quem Deus é eternamente. Então Deus está mostrando na crise dessa mulher uma coisa extraordinária. Irmão, Jacó, ele nasceu desse contexto. Jacó já nasceu lutando. O primogênito era Esaú, mas Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Olha só o que Deus fala para ela: duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão nas suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, mas o maior servirá ao menor. Ou seja, eu não sei se você lembra de algumas coisas aqui, mas eu vou citar alguns textos bíblicos para você, como inspiração, que para mim Deus está mostrando aqui desde o começo das Escrituras, desde que Adão cai, Deus fala a mesma coisa: eu vou pegar o mais fraco para confundir o mais forte, eu vou pegar aquele que não é para confundir aquele que acha que é alguma coisa. Irmão, Esaú predominava em casa. Esaú era o orgulho do pai. Esaú era aquele cara que Isaac olhava e falava: cara, esse daí é meu filho, caçador, homem valente. Olhava para Jacó, talvez era uma decepção, menino da tenda, não saía de casa, criado pela mãe, ao redor da mãe sempre, ficava ali. Oh meu Deus, menino não tinha calo no pé, soltava a pipa no ventilador, irmãos. Aí só andava no tapete. Quando botava o pé para fora da tenda, assava o pé, irmãos. Não podia pegar uma corrente de vento. Aí, mas Esaú não, Esaú, quando Isaac olhava assim: rapaz, o cara é bruto. Ele era bruto, ele era corajoso, era um cara valente, lidava com caça, imagina. Fazia o que o pai, não somente ele praticava as coisas que o pai admirava, mas ele fazia o que o pai gostava. E além do mais, ele era peludinho, né? Naquela época era alguma coisa, mas hoje não, né? Hoje os homens se depilam. Naquela época era, né? Era bonito naquela época. Cada geração, né, irmão, vai entender. Aí Isaac olhava assim: ô, bichinho é peludo. O outro não, o outro parecia uma lagartixa. Esse é o filhinho do papai. Se tem alguma coisa que vai acontecer, se vai acontecer alguma coisa boa, só pode ser com ele. A gente não olha assim, irmãos. A gente não olha assim, irmãos. Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como vê o homem. Se Deus vai falar alguma coisa, eu vou fazer uma coisa extraordinária, a gente já começa a procurar o grandão. Cadê o grandão? Cadê o cara que desponta? Cadê o cara que predomina no meio do povo? Tipo Saul, do ombro para cima, ele se destacava.
A gente olha, esse é o cara que Deus vai usar. E Deus não, onde é que está o pequeno? Onde é que está o miudinho? Onde é que está aquele cara que ele não vai tocar na minha glória? Onde é que está o dependente? Não independente não, onde é que está aquele cara que quebrantado? Deus procura uma coisa, irmão, que nós não procuramos. Deus valoriza uma coisa que muitas vezes nós não valorizamos. Deus não vê como vê o homem. Todo mundo olhava Esaú e falava, cara, esse menino aí vai longe. Olhava para Jacó, talvez assim, esse vai dar BO, problema. Esse aí tem que mandar para psicólogo. Não vai dar certo esse menino. Não foi a primeira vez, irmãos. E não foi a última vez que isso acontecia. Um dia Deus deixou claro o tipo de homem que ele queria. E Deus pediu para Samuel ir na casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé. Jessé tinha uma carrada de filho, irmão. Eita cara, para gostar de fazer homem, ele fez um monte. E foi entrando o desfile, irmãos. Ali, Samuel sentado, eu fico imaginando Samuel sentado com o negócio para ungir o rei na mão, pronto. Entrou o primeiro. Jessé não era bobo, irmão. Jessé já mandou o cara, já que ele disse, o que achava que era. Esse é o cara melhor, é o melhor que eu tenho. Esse é o mais top. Só que Jessé, Samuel, tudo estava vendo como o homem via. E Deus ali, querendo ensinar e escolher, revelar quem ele estava vendo, pegando aquilo que era fraco, desprezível diante dos homens, para confundir aquilo que os homens valorizam mais. Por quê? Porque Deus tem um princípio: o que o homem eleva é abominável para ele. O que nós elevamos, o que nós adoramos muitas vezes, o que nós mais valorizamos hoje no meio cristão evangélico, para Deus, irmãos, talvez é uma abominação. Nós curtimos, nós valorizamos, nós damos lá o nosso like, mas talvez no céu Deus dá um dislike. Deus, ele ignora aquilo ali. Então Jessé passa o primeiro, todo confiante. Agora esse aí é o orgulho do pai. Vai, meu filho, vai, surpreende o profeta. Ele entrou e Deus falou, não é esse não. E Jessé foi, vou mandar o segundo melhor então. Mandou o segundo melhor, também não foi. E foi terceiro, foi o quarto, foi o quinto. Foi todos os irmãos que Jessé pensava. Olha só, irmão, todos que Jessé pensava que podia ser. Aquilo que Deus vê é desacreditado muitas vezes por todo mundo. É desacreditado por todos. Então Samuel olha para Jessé e pergunta, já foi todo mundo, meu filho? Porque Deus não me falou não falou nada ainda. O escolhido não passou aqui ainda. Tem algum que você não chamou? E ele falou, tem um, mas no coração de Jessé eu imagino, não pode ser esse. Esse não faz eu ter que passar esse. Esse não tem cara de rei. Não tem cara de rei. Irmãos, Deus vai usar homens que não tem cara de rei. Deus, ele vai abalar mais uma vez as coisas que podem ser abaladas, para permanecer aquilo que é inabalável. Deus não levanta um homem para ele ficar com cara de rei. Deus levanta homens para eles ficarem com cara de servos, porque assim foi o nosso Senhor. Por isso que ele escandalizou a tantos religiosos nos seus dias, quando ele veio a primeira vez, porque ele era desprezado. Ele se tornou desprezado diante dos homens, porque o mesmo sentimento eles tinham em relação ao Senhor. Olhavam, não pode ser, ele não pode ser o Messias, não tem cara de Messias, não tem jeito de Messias, não se impõe, meu filho. Os reis falavam com ele, os governadores, responde que eu estou falando contigo. E ele dava aquelas respostas bem humildes. Tu dizes. Responde quem tu és. Tu és filho de Deus. Tu dizes. E respondia de forma mansa, sem uma reação de um rei poderoso, sem uma reação de um super-herói. Então Jessé vai lá, então tem um lá escondido lá, cuidando das ovelhas. Irmão, já Davi, ele foi desacreditado pelo pai, pelo profeta, pelos irmãos, pelo rei,
todo mundo desacreditou de Davi. Pelo menos esses 4 aqui desacreditaram: o pai, o profeta, os irmãos, o rei. Eita, cara persistente para lutar com Deus, para aguentar ainda isso tudo. Tanto desprezo. E você acha que vai ser desprezado? Quem acreditou em Davi a não ser Deus? Eu vou falar quem acreditou. Jonatas acreditou, um amigo dele. 300 caras que entraram na caverna do Adulão acreditaram nele, que eram do tipo de Davi, desacreditados por todos. Homens que não tinham o padrão daquela época, não seguiam o padrão daquela época. Irmãos, se Deus vai fazer uma coisa nesses dias, eu quero falar uma coisa para você: vai fazer através de homens que não seguem o padrão dos nossos dias. Homens que não seguem o padrão dos nossos dias. E eu não falo isso somente padrão do mundo, não. Eu estou falando do padrão religioso dos nossos dias, de uma falsa religião, aonde trabalha para engrandecer o homem. É uma religião muito mais humanista, egocêntrica, do que cristocêntrica, aonde coloca Deus no centro de tudo, aonde depende em tudo de Deus. Aí entra Davi, eu imagino a cabeça do profeta, irmãos. Entra Davi, dizia que ele era meio estranhinho, entrou e Deus fala: é esse. Imagina a luta do... Não pode, que decepção. Eu chutei tantas vezes, eu errei todos os chutes. Tudo que eu chutei deu errado. Agora o Senhor vai falar que é esse. E ele ungiu. E é engraçado que mesmo depois de ser ungido, Davi não mudou nada. Davi não mudou nada. Davi continuou servindo seus irmãos, mesmo sendo desacreditados por ele. Davi continuou servindo seu pai, mesmo sendo desacreditado por ele. Davi continuou honrando o profeta, mesmo sendo desacreditado por ele. E Davi continuou honrando o rei, mesmo sendo desacreditado por ele. Isso nos ensina, irmãos. Isso fala com o pensamento de Rebeca daqueles dias. Se é assim, Deus, por que eu sou assim? Davi podia falar a mesma coisa, reclamar a mesma coisa, mas Davi não reclamou nenhuma vez. Davi se contentou em viver o processo, Irmão, Davi respeitava os processos, mesmo nos piores momentos, quando Deus tratou com ele. Um dia, um homem chamado Simei começou a apedrejá-lo. Os seus homens falavam: vamos matar ele. Não mate. Por quê? Porque pode ser Deus permitindo. Então não mate, deixa eu levar as pedradas. Tem homem entendendo ainda, irmãos. Ainda tem mulheres de Deus entendendo, guardando a palavra. Eu imagino, irmãos, que essa mulher aqui, naquele momento, ela recebe uma palavra e ela entende o processo e parou de reclamar. Irmão, se a palavra de Deus, você recebe ela e ela não tem o poder de fazer você parar de reclamar, não é palavra de Deus que você está recebendo. Mas eu espero de vocês coisas melhores, como diz o autor de Hebreus no capítulo 6. Eu espero que a água que desça sobre a sua vida produza coisas que vão glorificar a Deus, e você vai ser abençoado por isso. Agora, Jacózinho nasce nesse contexto aqui. Você sabe da história. Ele cresce não tendo nada, só tendo uma palavra repousando sobre a vida dele. Irmão, tudo que nós precisamos é de uma palavra. Uma palavra tem o poder de fazer você viver de forma extraordinária. Agora, por favor, uma vida extraordinária muitas vezes não tem nada a ver com a sua realidade hoje. Parece confuso, parece um paradoxo, mas é assim: o justo viverá pela fé, e se a sua alma recuar, eu não tenho prazer nele, diz o Senhor. E nós não somos como aqueles que recuam para a perdição, mas nós avançamos na palavra do Senhor. Se o Senhor falou que o menor vai estar sobre o maior, se o Senhor falou que o maior vai servir o menor, a nação maior e mais forte vai servir a menor, então que seja assim. Eu já entendi a luta que há dentro de mim. Você está entendendo a luta que há dentro de você?
Não adianta reclamar. Você vai reclamar até você ouvir de Deus alguma coisa que vai fazer você parar de reclamar. Por trás de todo reclamão, irmãos, murmurador, existe uma pessoa que ainda não ouviu a Deus. Não ouviu a Deus. Jacó cresceu aquilo ali. Jacó cresceu sendo Jacó, irmãos, tentando tirar vantagem em tudo. Tirando vantagem. A maior dela você vai ver. Esaú chega cansado da caça, de um trabalho, e ele chega cansado e Jacó está cozinhando, né? Aprendeu com a mãe. Estava lá fazendo uma coisa bonita ali. Filho da mãe ali. Aí Esaú chega, machão, né? O corpo todo suado. Chega assim, ô meu irmão, dá isso aí para mim aí, ó. Prepara aí para mim. Aí Jacózinho olha assim, tudo bem. Ele percebeu que seu irmão estava cansado, esgotado, sem força. Irmão, quem está esgotado, sem força, tende a dar tudo pelo momento, tende a negociar tudo. Um dia meu pastor me ensinou: não tome nenhuma decisão estando cansado e esgotado, porque você vai negociar coisas importantes. Não faça nada quando você está cansado. Busque aquele que pode te fortalecer primeiro. Busque aquele que pode fortalecer você primeiro. Você percebe que Deus está mostrando para nós várias lições essa manhã, para você permanecer firme em algo que Ele está fazendo. Então Jacó ali negocia com seu irmão, não muda nada, ele sai dali e come, beleza, vai. Depois o seu pai chama para abençoar Esaú. Aí a mãe deles faz uma treta ali com ele, bota lá o pelo no corpo, cola e vai lá, imita, faz de conta que é o seu irmão, abençoa, vai fugido para Padã Arã. E lá em Padã Arã ele chega no local, ele se ingressa numa faculdade, irmãos. Ele vai estudar numa universidade que tem o nome de Labão. Todo Jacozinho precisa de um Labão. Quem é Jacozinho aqui? Não precisa levantar a mão. Jacozinho quer sempre vantagem, né? Jacozinho sempre quer se dar bem. Jacozinho quer se preservar a si mesmo. Jacozinho sabe que ele pode fazer as coisas acontecer. Jacozinho, quando quis enganar o seu sogro, ele fez o negócio do rebanho, e quando vinha o rebanho, as fortes, ele não era bobo, irmão, ele botava para ele. As fracas, ele botava para o sogro. Era um passando a perna no outro. Na terra a gente via uma briga de gigante. No céu era uma briga de mendigos. Deus olhando assim, isso vai acabar um dia. Enquanto Jacó brigava com Labão e pensava que estava ficando com tudo, estava enriquecendo, trabalhou 14 anos, irmão, por 2 mulheres. O sogro dele já passou a perna dele na primeira, já trabalha 7 anos por... Você quer Rebeca? Então tá bom. Rebeca não, Raquel, você quer Raquel? Trabalha 7 anos, meu filho, ela vai ser sua, paga o dote. Trabalhou, quando deu 7 anos, Labão deu Lia. Deus chama Lia de uma coisa diferente. Ele diz que Lia tinha o semblante caído. Era uma forma, eu acho, educada para falar que Lia era feia. Lia não tinha brilho nenhum, era semblante caído, coitada. Então Labão já passa uma rasteira em Jacó, e Jacó fala: eu queria era a Raquel. Então mais 7 anos, meu filho, 14 anos trabalhando por causa de uma mulher. Imagina, era muito amor, né, irmão? 14 anos. Raquel, irmãos, é uma mulher que tinha que glorificar Deus todo dia, né? Porque um homem que trabalha 14 anos só para poder casar com ela. Imagina, se a mulher consegue entender um negócio desse, nem compara com seu marido, não estou falando para comparar. Aí ele trabalhou, chegou no final com as 2 mulheres, com os meninos, ficou rico, irmãos, só que não mudou nada, continuava o mesmo Jacó. Às vezes, irmão, você tem um monte de coisa, mas você só tem as coisas, não tem mais nada. Jacó, ele se sentiu assim, trabalhou 14 anos,
agora tinha as mulheres, tinha filhos, tinha empregados, tinha rebanho. E Deus falou para ele um dia, assim como falou em Betel, que apareceu em Betel quando ele estava fugindo para Padã Arã, e falou, lembrou da promessa, que é a promessa que eu falei na hora do dízimo ali. Senhor, se o Senhor me trazer de volta, se o Senhor me abençoar, e o Senhor vai ser o meu Deus, eu vou te entregar o dízimo de tudo. Eu não vou te entregar para ser abençoado, eu vou entregar porque eu sou abençoado. É diferente, irmãos. Então ele vai, Deus fala com ele depois de 14 anos, ele pega, então sai de casa, ainda sai do jeito dele, sai fugido, como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Ele não sai como alguém que está obedecendo a Deus. Então ele sai, no meio do caminho ele vai ensaiando a possibilidade de morrer, porque agora voltando para sua terra, na cabeça de um fugitivo, na cabeça de uma pessoa que ainda não entendeu ainda, ele está julgando, Esaú quando me vê vai matar, porque isso era o que Esaú queria, matar Jacó. Dois irmãos brigando, e ele está voltando para a terra dos seus pais, e chega a um lugar chamado Peniel. Não, seu processo tem que desembocar nesse lugar. Enquanto você não passar por esse lugar, não está bom, porque a sua grande transformação vai cair a ficha de quem você é ali. Ali você vai conhecer a Deus de uma maneira diferente. Não o Deus que falou com teu pai, o Deus que falou com teu avô. Ali ele viu mesmo que o Deus que apareceu para ele em Betel, ali ele podia ter a certeza, porque Deus marcou ele. Deus, irmãos, escute, Ele está fazendo em mim e você, despertando eu e você, para nós lutarmos por coisas que realmente são dEle. Ou melhor, lutar por Ele, que é o que muitos crentes precisam. Então ele pega, divide o povo ali, vai, organiza, passa todo mundo, e ele fica sozinho. Irmão, não tem celular, não tem e-mail, não tem orelhão, na época nada, não tem nada, não dá para pedir socorro para ninguém, ficou sozinho. De repente apareceu lá o Senhor, e diz a palavra que na minha imaginação, irmãos, eu fico imaginando um pai brincando com um filho ali em Peniel. Eu não tenho filho homem, mas você que está aqui dentro que tem filho homem, quando você brinca de lutinha com seu filho, quem ganha? Fala, irmão, é você ou ele? Para Deus, ele sempre se reduz para fazer o filho crescer. Um pai que entende o que é paternidade, ele tem que reduzir. Por isso que líderes que não se reduzem, eles não entenderam ainda, servem qualquer um, mas não servem do modelo de Deus ainda, de Jesus. Jesus fez a mesma coisa. Jesus se reduziu, se humilhou, não se humilhou, tomou forma de servo sendo rei, agiu como cordeiro sendo leão, para que os filhos pudessem crescer e pudessem fazer como ele mesmo disse dos seus lábios: vão fazer coisas maiores do que eu. Não vão ser maiores do que eu, vão fazer coisas maiores do que as minhas, porque importa que o discípulo seja como o seu mestre, não seja maior do que o mestre, mas seja como ele. É o que Deus está fazendo para replicar, para transformar a nossa imagem segundo aquilo que Ele está criando. Agora Deus aparece ali em Betel, vamos terminar aqui já. Aí Deus aparece em Betel, não, em Peniel. Jacó está ali sozinho, e ele aparece e começa a lutinha. Jacó agarra em Deus, por quê? Porque Jacó, ele tá lembrando, irmãos, de um lado todas as promessas, de um lado a realidade dele. A realidade, lembra? Não bate com as promessas. Ele viveu sempre baseado na realidade. Agora Deus vai transicionar ele para viver baseado na promessa. Só que ele precisa ser transformado para isso. O processo é para nos transformar. Ele então começa a lutar com Deus. Ele segura em Deus, insistindo. Deus, sabe o que Jacó falou? Ele falou assim, ó: Deus, eu não vou sair daqui até que o Senhor me abençoe. Só que, segundo o autor de Hebreus,
Deus abençoa quando a água cai e você depende do que é gerado em você. Só naquela hora estava sendo gerado alguma coisa em Jacó que habilitava a bênção de Deus para ele, de uma vez por todas, para se tornar visível, real. Então Jacó agarra em Deus e Deus fala assim para ele: meu filho, está na hora de ir já. Porque Deus, ele não estava querendo ir, Deus estava querendo que Jacó lutasse mais. Porque coisa linda é quando quando o filho entende o valor do pai, que não está ali com o pai por interesse. Coisa linda é quando Deus tem você, não é por interesse algum, é porque você sabe quem Ele é já. Eu não quero continuar sem tu, Deus. Eu já vivi até agora, fui até abençoado na casa do Labão, cresci na casa do Labão, mas eu não quero mais. Daqui para frente eu quero voltar, mas voltar diferente. Aí Deus pega: você está querendo mesmo, é? Você está querendo mesmo, está insistindo, né, meu filho? Então tá, então vamos continuar brincando. E de repente Deus pega e toca na juntura superior da coxa de Jacó, que é a região onde, segundo os costumes dos hebreus, eles faziam um juramento. Eles faziam um juramento. Quando Abraão foi liberar o servo para ir buscar a esposa de Isaque, ele pediu: coloca a tua mão embaixo da minha coxa e jura. E jura. Ali era o menor jurando para o maior. Agora era Deus tocando na coxa de Jacó, se fazendo talvez, se baixando na altura de Jacózinho. Coloca a mão na coxa de Jacó e, como se estivesse jurando ou declarando as suas palavras sobre a vida daquele homem. O que acontece? Jacó sai vitorioso. O testemunho de Deus, os céus estão vendo, é um homem que prevaleceu diante dos homens e prevaleceu com Deus. E na terra tem um homem mancando. Mancando. Na terra, quando via, o homem apanhou. No céu, quando via, o homem prevaleceu. Está diferente, irmãos. É diferente. Eu quero falar para você, é diferente como Deus vê, é diferente como os céus estão vendo. Homens de Deus, homens que lutam por Deus, são homens que aos olhos dos homens, muitas vezes vai ser aquele cara que apanhou. Está arrebentado, coitado. Está marcado, cheio de cicatriz. Nos céus, o Pai vibra: esse prevaleceu comigo, esse prevaleceu com os homens. Na igreja primitiva, irmãos, os homens que entenderam, os primeiros, os pais da igreja, os primeiros apóstolos, eles quando chegavam um para o outro, quando eles começaram a viver as coisas que Jesus alertou para eles que era a verdade, que iria acontecer, chegavam um para o outro e falavam: ô Ariel, ó aqui, levantava a camisa: apanhei, cara, apanhei. Você revidou, não, só curti, porque é verdade, eu fui digno. Deus me achou digno de sofrer por amor ao seu nome. E eles mostravam as cicatrizes. Quando Pedro foi solto de forma milagrosa, foi para casa, eles nem acreditaram, irmãos. Pedro entrou ali contando testemunho, mostrando as suas cicatrizes. Paulo, quando ele ia escrever para os seus filhos, para as igrejas, como para Coríntios, quando ele visitava outros lugares, ele deixava claro, não as suas conquistas, mas as suas cicatrizes. Hoje está diferente, porque os homens divulgam no Instagram as suas conquistas, porque muitas vezes não há cicatrizes. Nunca passaram por um lugar desse que Jacó passou, de lutar por coisas importantes. Quando eu olho a minha realidade hoje, ainda não condiz com o que Deus prometeu. E não estou falando de realidade ministerial não, irmãos, por favor, isso é muito pouco. Eu estou falando do meu relacionamento com Deus, da realidade que Deus quer ter comigo. Não condiz hoje com aquilo que eu sei que Ele quer, mas isso agora que eu entendo é o suficiente para mim entrar em alguns lugares e brigar
por coisas que realmente valem a pena. Se é assim, por que você é assim? A resposta para essa pergunta, você precisa ouvir de Deus o que Ele tem estabelecido no seu interior. Aí você vai entender por que tanta luta. Aí você vai entender os 2 textos que nós cantamos aqui na adoração, que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. A realidade de Jacó, irmãos, naqueles dias, a realidade da sua mãe não condizia com aquilo que Deus ia preparar, mas Deus antecipou. Como? Através da sua palavra. Em nome de Jesus. Talvez hoje entrou alguns homens e mulheres aqui em crise, angustiados. Por quê? Porque quando eles estão em crise, igual a mãe de Jacó, igual Rebeca, está uma luta dentro, mas eles não discerniram ainda o porquê dessa luta. Eles estão procurando resposta baseado nas coisas desse mundo. Numa falsa religião, muitas vezes, irmãos, procura resposta em Deus. Por quê? Porque isso vai te conduzir para o próximo passo. Porque quando você responde à palavra de Deus, novas coisas em Deus são destravadas para você viver. E eu quero ir atrás dessas novas coisas, irmãos. Não sei você, mas eu quero. Você quer? Mas talvez hoje entrou aqui algumas pessoas em angústia, porque estão vivendo uma realidade. Eu não estou falando de sofrimento pelas suas mancadas, não estou falando de sofrimento por causa da sua teimosia, por causa do seu pecado. Eu estou falando de angústias por causa daquilo que Deus está gerando em você. É diferente. Tem crente sofrendo por teimosia, por desobediência. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, é um sofrimento, uma luta baseado numa coisa que Deus está gerando. Você está vivendo uma angústia que você não sabe nem explicar. Você não tem explicação para ela. Não tem explicação científica. Você não encontra lugar nenhum, não há argumento para ela, mas você passa. E eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Se você sair dessa, vai ter outras, tá? Maiores. Porque é de fé em fé e glória em glória. Porque você nunca vai esgotar, você não vai chegar na plenitude agora, irmãos. Você só vai chegar na plenitude quando você estiver face a face com Deus, face a face com Ele. Então você tem que aprender a lidar com essas guerras. Chega de crente Nutella, irmãos. Chega de superficialidade. Em nome de Jesus, se levante comigo, quero orar por você.